Olá, pessoal. Que alegria estar aqui hoje trazendo essa experiência que eu estou vivendo e quero compartilhar com vocês, que é de vir conhecer a Clínica Florence pessoalmente. Eu já conheço esse projeto há bastante tempo, desde a sua concretização. Eu, inclusive, torci muito pelo sucesso desse lugar e estar aqui hoje é, para mim, muito gratificante. Eu queria Lucas Andrade está aqui com a gente hoje, ele é o idealizador de todo esse projeto. Incrível, enquanto a gente está passando aqui, eu estou escutando uma música muito suave lá atrás, tá? Um cair do sol. Tem lugar para as pessoas manusearem a terra e plantar, tem flores, tem abelha, tem música, tem dança, tem acolhimento, tem problemas muito sérios de saúde, tem pessoas se despedindo dessa vida, tem pessoas aqui lutando pela vida. Então vocês vão entender agora qual é o propósito da Florence, que desde a sua fundação, né, ela foi criada e pensada para ser uma clínica de cuidados paliativos e de reabilitação. Ela fez isso com muita maestria. Ela insistiu nessa ideia de pioneirismo e hoje ela já consegue replicar esse modelo em outros lugares, inclusive vocês estão em Recife. Sim. Também, né? Uhum. Eu queria saber de onde que surgiu essa sua inquietação, né? Por que você resolveu investir numa estrutura tão bacana assim? Uhum. Você é médico cardiologista, filho de médicos também, professores da Universidade Federal da Bahia. Vem de um histórico muito grande, poderia estar simplesmente clinicando. E você empreendeu numa coisa que falta muito, Lucas. Inclusive, nas nossas famílias, a gente enfrenta isso. Porque os filhos estão longe, quando os pais já estão numa fase que merecem esse cuidado, essa atenção, os filhos estão longe, não podem se dedicar inteiramente como gostariam. A gente não tem lugares específicos para isso, não tinha, e agora temos a Florence, que eu quero que você detalhe com tudo que eu não consegui passar, que você consiga passar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Legal, Olga. Vou tentar transmitir aqui um pouquinho de onde é que veio essa ideia. Enquanto médico, eu sempre fui muito inquieto, assim, e sempre questionei as soluções de saúde, né? Tentando entender realmente como as soluções que estão postas, elas se conectavam com a missão mesmo do médico de ser útil e de servir, né? E a Florence nasce de uma junção dessa inquietação, junto com a constatação, principalmente da minha vivência em UTIs, em ambiente de terapia intensiva, constatar que parte dos pacientes que eu cuidava num plantão, talvez eles pudessem estar sendo cuidados com outro modelo em outro lugar. Então, às vezes eu chegava num plantão e de 10 pacientes eu tinha 3, 4 pacientes que, de uma forma muito intuitiva, eu falava, poxa, se fosse minha avó, meu pai, talvez eu não gostasse que ele tivesse aqui, né? Muitas vezes eram pacientes com doenças progressivas que eram ameaçadoras à continuidade da vida, que eram desfechos de alguma forma previsíveis em algum momento, mas que terminavam parando no UTI por questões que elas não eram passíveis de serem resolvidas. Aquelas pessoas não iam viver nem mais nem melhor. E aí surgia um questionamento muito grande assim de qual a função do meu trabalho aqui se não for essas pessoas viverem mais e melhor. Às vezes era muito nítido para mim que o que eu fazia de mais importante num plantão era fazer uma reunião familiar, convocar uma família a dormir sobre determinado assunto, a revisitar valores, crenças e preferências, a buscar algum alinhamento de familiar que estava em outra página, a tentar acessar uma outra dimensão de dor que não era física. Às vezes era um familiar que estava sem falar com alguém que ia falecer. Então isso me chamava muita atenção. Obviamente não eram todos os pacientes, né? Para determinado paciente a UTI é transformadora na medicina, mas às vezes tinham pacientes que eram admitidos na UTI, às vezes há anos estavam sem cognição preservada, sem interagir, restritos a uma cama, mas como chegavam no hospital tinham que ir para a UTI. Então essa constatação, junto com algumas vivências pessoais, principalmente de eu perder a minha avó materna, e a gente ter optado por cuidar dela em casa, com uma condição que era muito semelhante ao que eu via às vezes na UTI, isso me trouxe para um lugar de, olha, existe uma falha aqui da indústria ou de mercado, né? É possível talvez fazer alguma coisa que seja mais adequado para esses pacientes e seus familiares e que não seja mais caro do que estar na UTI, pelo contrário, seja mais barato. Como se ela estivesse em casa. Exatamente. E, obviamente, como toda boa ideia, depois você descobre que já tem modelos parecidos em algum lugar do mundo, né? Você vai aprimorando. Pois é.
Mas ela nasceu dessa constatação e dessa intuição, desse incômodo, né? De falar, olha, é possível fazer de outra maneira, né? E me conta um pouco da estrutura física e dos perfis de pacientes que aqui chegam. Eles chegam encaminhados de alguma unidade hospitalar habitualmente? Sim, de estrutura, a Florence ela tem 2 unidades, Salvador e Recife. A gente conta com 94 leitos. Muitas pessoas, quando veem o nome Clínica Florence, né, não tem ideia. Na verdade, a gente é um hospital de transição de cuidados. Em Recife são 76 leitos. Uma estrutura que é muito diferente do hospital tradicional, né? Você já trouxe alguns pontos, seja o jardim, a música, mas sobretudo as interações das visitas, a flexibilidade das interações e o modelo de cuidado que é desenhado completamente ao redor do paciente, da família, com decisões compartilhadas, levando em conta crenças, preferências. Não é uma ciência de foguete, é quase a gente resgatar aquele médico de maleta, né? O médico de família, o médico de cujo família. histórico familiar era tão importante também, né, na condução do tratamento dessa pessoa. Eu achei incrível assim, a iniciativa de vocês de terem trazido a doutora Ana Cláudia Quintana para esse bate-papo, né, para entender que cuidados paliativos não significa só o fim da vida, né? Existe aí dentro de cuidados paliativos uma otimização dessa vida, né? Quanto de vida, literalmente, eu vou trazer para esse tempo de existência dessa pessoa, né? Eu vou permitir que ela abra a janela, mesmo estando ligada aos aparelhos, e veja o sol, e veja a chuva, e escute uma música, enfim. É um trabalho bonito demais que vocês fazem aqui. É muito gratificante. As interações, as histórias que a gente vive aqui, elas são de uma intensidade, de uma punção, assim, né? A gente muitas vezes tem contato com pessoas no momento que o tempo é escasso, é finito e que elas querem usar da maneira mais intensa possível e se despir dos papéis, né? Normalmente o melhor dessas pessoas, isso é uma forma que eu tenho de pensar, né? O melhor de cada ser humano, se em algum momento da vida ele não conseguiu externar, antes de partir ele vai externar. É maravilhoso você poder partir com uma mão segurando a sua mão, com carinho, cuidado, sabe? Para que essa passagem seja tranquila. E é de um aprendizado, Olga, assim, eu me lembro de algumas situações aqui, vou dar um exemplo de uma delas, né, de trocas que a gente tem aqui, né? Eu me lembro de um paciente jovem que a gente atendeu com 34 anos, com câncer de mama metastático, com 2 filhos pequenos em casa. E eu entrava no quarto dessa paciente, assim, olhava no olho dela e ela olhava em meu olho, assim, e dava um sorriso, né? Segurava em minha mão, assim, me agradecia. E eu ficava pensando assim, a realidade se apresenta da forma mais adversa possível para essa pessoa e ela está plenamente em conformidade com a realidade tal qual ela é e não tal qual ela gostaria que fosse, né? É muito importante a gente estar sossegado dentro daquilo que veio pra gente, né? Por alguma razão veio e é muito bacana que vocês tenham condição de passar por aquilo. E um aprendizado, assim, para mim, né? Eu olhava para aquilo, né? Eu era psicanalista, eu devo ter feito uns 30 anos já de análise e ainda faço, né? Eu falava, poxa, eu tenho uns 30 anos de análise, às vezes alguma coisa sai de minha agenda e eu me incomodo durante a semana, né? E eu olhava para essa pessoa com uma realidade completamente adversa, em conformidade. Eu estou aprendendo aqui com uma pessoa que talvez seja muito mais evoluída ou tenha muito mais competência do que eu, né? As mínimas coisas, Sim. Meu Deus, como viver é importante, como estabelecer vínculos de amorosidade com as pessoas é igualmente importante. Sim. Mas é bom para a saúde também. Bom, no caso de uma pessoa que esteja em reabilitação ou nos cuidados paliativos em si, os médicos que estiveram acompanhando em outras unidades podem continuar seguindo esse acompanhamento, a família pode vir, um acompanhante, um cuidador que já está com essa pessoa, como funciona? Eles são bem-vindos aqui, os médicos e os familiares, a gente não tem limite de número de visitas nem de horário, o limite não pode atrapalhar a rotina de uma outra pessoa. Todo paciente que fica aqui, ele fica com um acompanhante, geralmente um familiar. Um médico que cuidou desse paciente no hospital ou que cuidava em casa e que encaminhou esse paciente para cá, ele é encorajado a vir continuar acompanhando esse paciente, ele faz parte desse cuidado. Quando ele não consegue vir todas as semanas, a gente se comunica com ele através de um boletim semanal, né, e vai compartilhando com ele os principais momentos, as principais decisões.
Pacientes em reabilitação, no momento que eles têm alta, a gente liga para esse médico e marca a consulta de retorno no consultório, né? A gente tenta reduzir ao máximo possível essa fragmentação, essa ruptura no cuidado, porque existe a Florence, existe o hospital, existe o consultório, mas no final o paciente é um só. E essa jornada de cuidado, ela deveria ser concatenada, né? E não com tantas rupturas como costuma acontecer, né? E o hospital é totalmente equipado para essa finalidade, inclusive de exames laboratoriais e de imagem também? Florence, a gente não faz exames de imagem, a gente tem rotina laboratorial. Para o perfil de paciente que a gente recebe, que são pacientes complexos, porém estáveis, a gente não tem essa necessidade no dia a dia. Sempre que se faz necessário, esse paciente vai até uma unidade de alta complexidade, faz um exame e retorna. Então, aqui a gente tem médico 24/7, a gente tem uma equipe completa, uma farmácia completa, a gente consegue fazer os exames de laboratório e consegue cuidar dessas condições desses pacientes que são pacientes complexos, porém estáveis, né? A gente consegue fazer um antibiótico, consegue receber um paciente em ventilação mecânica que esteja em fase de desmame. Uma coisa super interessante, por exemplo, na parte de reabilitação, um dos principais volumes de pacientes na clínica são os pacientes pós-UTI. Então, quando os pacientes passam por UTI, existe uma síndrome que se chama síndrome pós-UTI, que são pacientes que precisam de reabilitação. E esse paciente que vem para a Florence, que ele recebe 18 horas de reabilitação por semana, geralmente ele é o paciente que, por estar na UTI mais estável, ele é o último a ser visto, porque tem pessoas que estão quase morrendo, né? Exatamente. E outra coisa incrível, que eu acho que é um grande diferencial, a preparação de todos os envolvidos aqui na receptividade dessas pessoas, sejam os enfermeiros, recepcionistas, as pessoas que estão pelo pátio. É um ambiente de tanta serenidade quando você entra aqui, que você fala, puxa, por que eu não conheci isso aqui antes? E o mais incrível é que os planos de saúde são atendidos aqui. Sim, 95%. As pessoas falam, mas vai ser muito inacessível. Sim, não é para mim, né? Não é para mim. E é muito acessível e é um trabalho muito bonito, Lucas. Esse modelo, falando um pouco dos planos, a gente aceita praticamente todos os planos. Embora no Brasil ainda seja um modelo incipiente, se você pega, por exemplo, na Europa, no Canadá, ele é super bem estabelecido. Ele tem a ver não só com o melhor cuidado, mas com a sustentabilidade do sistema. Um pouco dessa sua consideração anterior, as pessoas são o fundamental, é o mais importante aqui. Então, não é um lugar, é um conjunto de pessoas com o mesmo propósito. A gente fala, um dos nossos valores aqui é somos um time, né? Pacientes, cuidadores, que são nossos colaboradores, a gente chama de cuidadores, né? Familiares, formam um só time, né? Pautado por relações respeitosas e transparentes. E no fim do dia é exatamente isso, né? As pessoas precisam ter engajamento, protagonismo. Vou dar um exemplo simples para você. Quem começa aqui apresentando a visita médica, que é aquele round dos médicos, é o técnico de enfermagem. Essa é uma forma da gente falar, não só no discurso, mas na prática, para o técnico de enfermagem, falar, você é protagonista, você é fundamental nesse cuidado que está sendo realizado aqui, né? Então, talvez seja o maior segredo da Florence, né? Trazer as pessoas imbuídas de um mesmo propósito, de um mesmo desejo para entregar a mesma coisa. Bom, na questão da reabilitação, ou seja, né, por N situações, eu não sei se difere um pouco também dos cuidados paliativos em termos de permanência na clínica, no hospital. É a mesma coisa? Os pacientes em reabilitação eles costumam ter um tempo um pouco maior. Então, se a gente olha a média de permanência dos pacientes em reabilitação em torno de 40 a 45 dias, pacientes em cuidados paliativos em 25. No final do dia, a gente diz que o cuidado é um só, a gente coopera com os pacientes e familiares no momento mais difícil da vida deles, né? Existe uma zona cinzenta maior do que as pessoas pensam entre cuidado paliativo e reabilitação. Muitas condições de reabilitação são condições extremamente desabilitantes, né? Algumas delas que você tem recuperação parcial. O que a gente faz aqui na Florence é acolher esses pacientes e as famílias, fazer um plano de cuidado e traçar, no caso de reabilitação e de cuidado paliativo, também algumas metas, né? A gente tem 4 linhas de cuidado, Olga, que juntas elas representam 8 em cada 10 pacientes atendidos aqui. Uma delas é o cuidado paliativo de fim de vida, né? E as outras 3 são condições de reabilitação, que são reabilitação pós-UTI, pós-AVC, acidente vascular cerebral, e pós... Nossa, é muito difícil você fazer esse acompanhamento em casa Muito. com os pacientes depois de uma alta hospitalar. E pós-fratura de fêmur. Um dado sobre AVC que assim é ainda vergonhoso a realidade do Brasil, e você vai entender por quê, mas
Os pacientes que têm um AVC moderado a grave há pelo menos 15 anos, existe evidência na literatura que eles precisam receber reabilitação intensiva, né? O Canadá, Portugal faz isso há 30 anos. Quando você tem um AVC moderado ou grave, você tem uma janela de neuroplasticidade de 90 dias. Naquela janela, você vai ter 95% da recuperação possível pós-AVC. Então, você privar alguém dessa janela é um negócio assim que nós médicos deveríamos ficar com a bochecha vermelha, porque essa janela é uma janela de ouro. Tempo é cérebro para reabilitar, né? E a gente ainda está muito atrás disso. A Florence faz isso, a gente reabilita aqui um paciente com essa intensidade, da maneira como fazem os principais centros no mundo, mas eu diria que essa é uma realidade acessível a menos de 1% da população. A gente deveria ter Florences aqui no setor público só reabilitando os pacientes pós-AVC, né? Falar nisso, tem perspectiva de que esse serviço se torne um dia público também? A gente tem um marco muito importante aqui na Bahia, no que diz respeito a cuidado paliativo, não de reabilitação, mas que é o Hospital Monte Serrat. Na Bahia, eu não conheço nenhuma iniciativa de reabilitação internado, que é o que a gente faz com essa intensidade, com médico, fisiatra e com a equipe multi. Em São Paulo você tem um centro muito importante ligado à USP, que é o Luci Montoro, né? Mas sem dúvida a gente ainda está passos atrás do que deveria ser, né? E o impacto é enorme. Se você olhar, por exemplo, esse exemplo que a gente estava falando do AVC, se a gente reabilitar adequadamente um paciente que teve AVC, e às vezes são pessoas em idade laborativa, né, em média idade, a chance dessa pessoa voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida funcional é enorme, né? A história natural de quem não reabilita, na realidade da gente, é que essa pessoa fica com limitação importante, isso interfere na dinâmica familiar, geralmente um parente de primeiro grau, geralmente a filha mais nova se torna um cuidador informal, para de trabalhar para cuidar do pai, da mãe. Um nível de estresse e burnout do cuidador enorme, e uma implicação social que vai muito além do paciente, pega todo o núcleo familiar e a sociedade, né? Eu imagino que você tenha atualmente uma sensação de missão cumprida muito grande como cardiologista, como filho de psiquiatras, e a gente entende que cada vez mais a espiritualidade, a amorosidade, essas coisas todas estão diretamente ligadas a essas questões, inclusive cardiológicas, né? A espiritualidade é algo muito importante de ser traduzido como uma forma também de tratamento, né? De você prescrever para as pessoas não só o remédio laboratorial, mas aquele cuidado de amorosidade, de espiritualidade, de confiança que você precisa ter na vida, que vocês fazem com tanta maestria. Estou muito feliz e eu espero que seja a primeira de muitas outras visitas, viu, Lucas? Quero estar mais próxima aqui, conversar com várias pessoas das suas equipes, com seus pacientes, um dia se for possível também. Porque para além das dificuldades que nós todos enfrentamos nessa vida, tem também soluções muito bonitas acontecendo. E é esse o meu papel, de trazê-las aqui para vocês. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado, Olga. Você será sempre bem-vinda. Volte quando quiser. Se quiser acompanhar um dia a rotina da gente aqui, é um prazer. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Muito obrigado por esse momento. Seus anos de terapia foram válidos. Foram válidos. Tem sido, sempre são. Tchau, pessoal.